Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, bem-vindos de volta ao canal. E hoje a gente vai continuar com a pronúncia, sim, a pronúncia do português. Hoje nós vamos ver a pronúncia do S, SS, C cedilha e Z, ok? Que pode trazer algumas dificuldades em algumas línguas. Então vamos começar. Bom, vamos começar pelo S. O S, gente, é o som normal do S na maioria das línguas, tá? Então a gente tem, por exemplo, é o som de S, tá? Este é o som. Então, muito bem, ó. Por exemplo, a palavra sapato, sapato. Serpente, serpente, tá? Silvia, Silvia, ok? E assim por diante, tá? É um som normal de S, como na maioria das línguas. Então, sapato, Sergipe, serpente, Silvia, soar e uma palavra com Sueli, Sueli, ok? Um nome próprio bem bonito. Ok. Tranquilo, sem erro, né? Agora, o S, ele vai ter sempre som de S? Não. Algumas vezes ele tem som de Z, tá? Z. Então, como é que funciona? Quando a gente tem uma palavra em que o S está entre duas vogais, esse S passa a ter som de Z, tá? De Z. Então, por exemplo, a palavra casa, casa, tá? Não é caçar, é casa, casa. Por quê? Porque nós temos uma vogal entre duas consoantes. Ou uma palavra derivada. Caseiro, caseiro. O que é caseiro? Caseiro é uma coisa feita em casa, tá bom? Então, caseiro, caseiro. E assim por diante. Se a gente trabalhar ainda na casa, olha lá, casinha, diminutivo de casa, né? Casinha, tá? Então tem som de Z, ok? Aí a gente tem o C cedilha. C cedilha é a mesma coisa de que o S, tem o mesmo som do S. Mas o C cedilha me permite colocar esse som do sa, né, do so, do su, entre vogais, ok? Então é por isso que eu falo maçã, maçã. Por isso que eu falo moço, moço. E eu falo açúcar, açúcar. Para esse som de S permanecer, eu preciso escrever o C cedilha. É para isso que existe o C cedilha. Mas que complicado, não podia deixar só o S? Sim, gente, podia, mas não é assim, né? Aceitar a vida. Difícil, eu sei. Bom, aí a gente tem o som do SS. O som do SS também é som de S, tá? Sempre e sempre vai ser som de S. Então, por exemplo, no nome Cassiana, Cassiana, a gente pode escrever com SS, Cassiana, Cássio, né? São nomes do Brasil aqui que usam SS, tá? Então, assado, a palavra assado, né? Uma coisa que é assada, é com SS, ok? E aí, finalmente, a gente tem o som do Z, o Z. Então, como é que funciona com o Z? As pessoas de fala espanhola, de vez em quando, têm dificuldade com esse som. Não são todas, eu já vi pessoas que dominam, sim, o som do Z sem grandes dificuldades, mas é uma das características fortes de um sotaque de alguém que fala a língua espanhola, tá? Mas tem problema ter esse sotaque? Não, gente, não tem problema nenhum, né? Mas nós estamos aqui tentando fazer com que a coisa fique cada vez mais próxima ao nativo, tá certo? Então, como é que eu faço para vencer essa barreira e lembrar e aprender o som do Z? É o seguinte, o Z, na realidade, ele não é nada mais, nada menos do que o irmão do S, né? Se você tem um som, se você domina o som do S, você consegue dominar o som do Z. Mas como que você vai fazer isso? Ó, tem uma técnica aqui que dá para resolver. Você vai colocar a sua mão na garganta e você vai fazer o som do S. Então,
repara que quando você fala, este som, quando você emite esse som, você não tem nenhum tremor aqui, você não sente a sua garganta tremer. É som. Mas, se você colocar a mão na sua garganta e fazer o som de uma vogal, por exemplo, A, E, você vai perceber um tremor na sua garganta, né? É um tremor aqui que existe. O que você precisa fazer? Você precisa fazer com que o seu S trema na sua garganta. Então, o que você vai fazer? Você vai colocar voz nesse S. Então, por exemplo, sa. Ó, na hora que eu falo sa. Repara que quando entra o A, a sua garganta treme. Você precisa fazer a garganta tremer enquanto você fala S. E isso é colocando voz. Então é z. Entendeu? Então eu falo, por exemplo, Z é uma palavra, é uma letra meio difícil de achar palavras, mas, por exemplo, o nome Zuleika, não é um nome muito comum, mas existe. Zuleika, tá vendo? Zu. Zoeira, né? Uma palavra que já não é tanto usada, mas zoeira é tipo assim, uma bagunça, ou então é você tirar sarro de alguém, é uma zoeira, tá? Zoeira. Uma zorra. O que é uma zorra? Zorra é uma bagunça, tá? Uma desordem, ok? Então todas essas palavras usam Z, tá? Z. E aí, este som de Z, não esquece, é o mesmo som que a gente tem quando a gente tem um S entre duas vogais. Por isso que a gente fala casa, ok? Gente, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. E mais uma vez eu venho pedir um apoio ao canal, como dando like, se inscrevendo, compartilhando e dando pra gente sugestões de novos vídeos, ok? Obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!